A nossa gratidão infinita à presença de todos os que estão no plano físico, em outras dimensões, os nossos internautas. Para esse momento, para mim, é único, porque até agora eu não sei o que vai ser dito. Você sabe? Pode me dizer? Só sei o tema. Vamos ver o que nascerá. Sabemos que tudo está aí, em algum lugar. É só fazer o link. Se tiver uma boa internet, fazer o download, não é verdade? Então a nossa gratidão a Deus, o ser dos seres, a alma do universo, a Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, aos benfeitores e emissários que trabalham em seu nome e todas as forças da natureza que nos dá o sustentáculo. E quando falamos de autocura, inicialmente é como se comparássemos. Eu tenho um carro, eu sei o modelo, eu sei a marca, eu sei o ano, mas às vezes eu não sei do que ele é constituído. Mas se eu estudar um pouquinho mais, principalmente noções de mecânica, eu posso saber do que ele é feito, como foi feito, como ele funciona e até posso consertar alguma coisa. E se eu for hábil no processo, aprendo além de tudo isso a dirigir e lá mais à frente eu posso até dar uma carona para você, não posso? Para vocês. Então, quando falamos do Espírito, até nós fizemos a provocação para uma nossa amiga agora há pouco, se é possível o Espírito encarnar ou reencarnar sem morrer o corpo. É possível? Trocar o comando sem parar a máquina? Durante uma corrida eu posso trocar de piloto, não posso? Se der problema com o piloto, eu posso trocar o piloto de acordo com o que foi pré-programado. Pode-se fazer isso. Então, se eu tiver direito de pedir alguma coisa a vocês, eu peço que vazie a xícara, que eu prometo servir um bom chá. Porque com ideias pré-concebidas, dificilmente vamos entender, às vezes, uma linguagem que não estamos habituados. Porque muitos acreditam que a encarnação é linear. Eu estou aqui, vou até 80, 100 anos. Se eu for igual ao meu sogro, vou até 102 anos, 6 meses, 3 dias. Ele acabou de desencarnar e nós seguimos para cá. Mas vamos supor que seja 80 anos, mas só aqui que eu existo? Quem são esses seres que normalmente me trazem informações? Por exemplo, eu queria fazer uma instalação em minha casa diferente para economizar energia, mas nenhum profissional da área encarou o processo. Porque a instalação não apareceria nenhum fio acima da laje. Tudo embutido. E às vezes tinha setor de um ponto a outro, teria que passar até 16 fios numa tubulação. Já que nenhum encarou, deitei com o processo e o projeto na mente e acordei eletricista. E até hoje entendo de eletricidade. E empolguei, fiz a instalação da minha casa, do meu irmão, da minha irmã. E até hoje eu não lembro se eu toquei uma tomada que deu problema, que deu um curto, nada e tudo. A companhia de energia que tem um trabalhão comigo, porque ela já trocou o medidor umas 30 vezes, pensando que eu estou fazendo um gato, roubando energia. E é o processo que eu fiz, que gasta 3 vezes menos do que quem tem uma instalação da mesma coisa.
E nós fomos, em outros momentos, quando eu era motorista, por exemplo, eu não sabia como o caminhão funcionava, como a máquina funcionava, mais ou menos sabia dirigir. Só que um dia deu uma pane e eu fiz um curso de mecânico e motorista, outra vez no Exército. Eu servi o Exército Brasileiro. Agora eu sabia como a máquina funcionava, melhor conduzi-la, porque fiz o curso tudo outra vez. E um dia inventaram de me dar um computador. E 10 anos de estudo, arquivado, um dia eu errei uma tecla, bati o dedo e apaguei 10 anos de trabalho. E não sabia como funcionava a máquina. E eu fiz um curso de montagem e manutenção e sei cada uma das peças da minha máquina, como ela funciona. E montei alguns computadores do zero e hoje eu domino, dentro da minha necessidade, aquilo que eu estou conduzindo. Mas um dia a minha máquina biológica deu a pane. E o decreto foi 2 meses de vida apenas. Agora foi a vez de eu estudar a própria máquina para saber como o corpo funciona, do que ele é constituído, e não somente o corpo, porque eu quis saber quem criou esse corpo, se foi Deus que me presenteou com ele pronto. Se foi ele, eu tinha minhas dúvidas, porque ele nasceu com defeito, com várias doenças congênitas. Uma delas até hoje persiste em parte, porque a visão já estava indo para 5 graus de deficiência de uma doença, que para a ciência hoje eu não sei se o astigmatismo já é curável, alguém sabe? Mas até onde me consta ainda não é. Mas fazendo um processo de reprogramação, porque chegou a 1 grau, estava indo quase para 5 graus, que aumentaria, isso era para longe, aumentaria para perto a cada ano meio grau, segundo o profissional. Quando eu completei 4.0, 40 anos de idade. E eu não sei de onde veio, quem falou naquele momento, mas eu falei para ele, vou te provar o contrário. E ao mesmo tempo eu, um motorista de caminhão, falei, me lasquei. Porque agora como que eu vou falar isso para um profissional que era o mais renomado da região, que 2 vezes por ano ele viajava aos Estados Unidos, a outros países, buscando conhecimentos. E tudo que ele busca, que ele ganha, ele investe na própria clínica para beneficiar os seus pacientes. E envergonhado, eu fiquei 13 anos sem ir lá. Mas um dia, encorajado pela esposa, eu vi que a minha visão estava mudando. Porque nesse período todo, usei óculos até um X, e eu percebi que o óculos estava mais me perturbando do que ajudando. Mas não era, porque a minha visão já tinha mudado. E eu fui, graças aos arquitetos, ele não estava lá no dia. Marcou com ele, estava um outro que veio substituí-lo. Ele olhava nas anotações do seu chefe e olhava em mim, como se falasse, não pode, porque tinha diminuído 1 grau. E já está com mais ou menos 1 mês que eu voltei lá, ganhei mais 1 grau. Então o que era 4,25 numa visão, o último exame, veio para 2,25. E eu tenho as comprovações. E o que era 3,75, hoje está 1,75. Lá nos equipamentos. Mas não me perturba, eu leio qualquer coisa se tiver luz o suficiente, as letrinhas mais miudinhas no próprio celular, e normalmente não uso o óculos para coisa alguma. E entendendo que a visão, dependendo de como se usa, porque ela estragou, porque eu só via a maldade,
Só enxergava os desajustes, os desacertos. Só que eu não percebia que tudo que eu enxergava fora é o que estava dentro de mim. E quando eu fiz um propósito de corrigir o uso, de enxergar a essência das pessoas, porque se todos os seres são expressões de Deus, ver Deus em todas as coisas. Porque se tiver alguma coisa errada com a obra dele, basta eu assumir o lugar e fazer melhor, não é isso? Porque para mim estava tudo errado. Falei, não tem como estar errado se ele está no comando. Se é a suprema sabedoria, se é a inegável onipresença, ele está supervisionando cada cena. Se é a insuperável onipotência, não tem como estar errado fora. Basta eu ajustar as lentes dentro. E não só conhecendo todo o mecanismo da visão física, fui estudar a visão psíquica, a visão espiritual e saber quem é que constrói a maquinária biológica. Porque só de imaginarmos que no corpo, segundo a ciência acadêmica, em especial o Dr. Deepak Chopra, enquanto a maioria dos profissionais da medicina e cientistas da área afirmam que o nosso corpo é constituído de 100 trilhões de células, ele já enxerga 600 trilhões. Isso está em suas obras e em suas falas. Ele narra que morre de 100 a 600 milhões de células num segundo e renascem outras. E qualquer leigo, qualquer pessoa, por mais humilde que seja, se quiser de fato ter uma projeção, vai imaginar. Bom, se num segundo morre e renasce de 100 a 600 milhões de células, imagina daqui a 20 dias, quantas já morreram? Você fez a conta? Todas. Em 20 dias, mais ou menos, não tem uma célula que tinha 20 dias atrás. Falei, basta eu mudar o projeto. Porque se eu fizer um projeto de vida digna, onde eu vou enxergar a essência das coisas, como nós fizemos com o Joãozinho, lá de Aracaju, vocês já ouviram falar, uma bactéria matou um dos seus olhinhos. Ele tem apenas 10 anos de idade. E ele nos conhece desde 4 aninhos. E na primeira vivência que fizemos em Aracaju, ele viu que nós estávamos fazendo um processo de meditação, uma experiência, embaixo de umas árvores, em contato com a natureza. Ele ficou de longe olhando. E todos voltamos, e de repente ele está indo para a mesma direção sozinho. E eu perguntei a ele, onde tu vais? Eu vou meditar. Vocês não estavam meditando? Porque ele ficou observando tudo. Mas com quem você vai? Eu comigo mesmo. E ele já sabia, já espantava a gente com as suas atitudes. Mas agora com 10 aninhos, triste porque perdeu uma de suas visões. Um dos seus olhinhos parou de enxergar. E pelo respeito que ele tem pela nossa pessoa, conversamos com ele como 2 espíritos adultos. Porque só o corpo é de um adolescente ou de um pré-adolescente. E ele comprou a ideia, gravei um áudio para que ele pudesse reprogramar a sua própria visão. Dizemos mais alguma coisa, porque ele, com seus pais, eles têm o maior cuidado com a alimentação, praticamente tudo natural, o maior respeito à vida, aproveitamento total, não desperdício, fazer o máximo com o mínimo. Compraram a ideia que nós propomos. Inclusive, uma época, a empresa estava indo à falência, porque eles têm uma empresa de alimentação. Pedimos para persistir, fazer um programa, eles conseguiram sobressair. E um dia ele liga, após essas primeiras diretrizes, chorando. Falei, será que complicou além do que já estava? Falou, não, tio,
eu estou chorando porque eu já estou enxergando de 50% a 90%. E ele falou, de 50% dependendo de como eu olho, porque nós combinamos a partir dali dele enxergar Deus em todas as coisas, ou enxergar a si mesmo como se estivesse olhando no espelho. E não é só ele, são dezenas, centenas, milhares de pessoas. Porque se eu acreditasse que Deus decretou dia para morrermos, eu tinha morrido há 30 e poucos anos atrás, onde a medicina me deu 2 meses de vida. Já tinha entregado os pontos ali. Mas como eu sei que ele não determina isso, nós é que fizemos a nossa programação. E mesmo que eu tenha programado 10 anos, 20 anos, 30, eu posso reprogramar. Para Deus não importa onde eu esteja, desde que eu esteja crescendo. Psíquica, fisicamente, emocional, moral, espiritualmente. Para Ele não importa se é aqui ou acolá. Mas voltando agora para o nosso assunto, de fato, você deseja curar-se? E você também. Ou quer comprar a cura? Porque a maioria das pessoas querem a cura pronta. E a cura nunca veio de fora. Se assim fosse, Jesus já havia dito, eu curei você. Ele falou isso alguma vez? Nunca. A sua fé te curou. E fé é um conhecimento que vem de dentro. Porque quando eu li a informação que a fé nasce com o homem, é a consciência que ele tem da sua destinação futura. Fala que alguém parece que nos enganou dizendo que esquecemos. Se eu quiser lembrar, é possível. Por isso que eu lembro dos últimos 8.000 anos da minha história. Por isso a pirâmide no primeiro livro de nossas memórias do Egito. E lá eu já estudava sobre a vida, como médico, desejando entender a própria vida. Chegamos ao ponto de falar, um átomo é uma cópia perfeita do sistema solar. E um amigo perguntou, será que tem vida? André Luiz, em suas obras, narra que um átomo é um aglomerado de forças vivas. Depois de um longo percurso, a matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, transforma-se nos átomos. E se nós soubermos o mecanismo, Kardec nos ensina a criar os átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. E nós fomos aprofundando essa pauta até chegar nas chamadas células-tronco e fazer o transplante mental, que a medicina sabe há mais de 4 décadas, porque eu li numa revista científica, eles curando Parkinson, Alzheimer, derrame cerebral, com transplante de célula-tronco feita pelo paciente que se interessava em curar-se. Porque é muito cômodo pedir a Deus que conserte o que nós estragamos. Ou não? Porque tem pessoas que às vezes nos enviam a mensagem que Deus te deu hoje um dia repleto de vitórias. O dia eu tenho certeza que Ele nos concedeu. Agora as vitórias parece que não vai depender muito dEle, porque há cada um conforme as suas obras. Dependendo do meu esforço, Ele vai multiplicar possibilidades, porque tem vários autores, a começar por Joana de Ângeles, fala que Ele encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Então isso é visível quando a gente coloca a mão na massa, o auxílio espiritual de todas as instâncias. Mas eu nunca vi alguém ganhar a cura de grátis, por todos os processos cancerígenos que passamos e outras situações também, sem que houvesse a contraparte por nossa vez. Então nós vamos fazer um esquema bastante simples. E vai chegar um momento, se vocês quiserem fazer pergunta, nós temos um microfoninho.
O outro você pôs aí? Tá? O seu tá? E aí a gente leva até vocês para ficar registrado para vocês depois, se quiserem rever o conteúdo. Aqui tem um microfone. Não, esse aqui para sair a nossa gravação. O seu, você tem um segundo também ou só esse? O dela é só esse. Então, para sair na gravação, ou vocês perguntam nesse, ou faz a gentileza de vir aqui. Vocês podem interromper quando quiser e perguntar. Se vir aqui perto, os que nós estamos aqui já registram. E a primeira pergunta que eu faço a vocês: tudo que você é o que está animando esse corpo? Tem certeza disso? Quer comprar uma outra ideia? Esvazie a sua xícara. E vamos à história. Tem estudiosos como Hernani Santana, numa obra chamada Universo e Vida, ele afirma com convicção, por pesquisas inúmeras, que Jacó, Moisés, Elias e João Batista são 4 etapas do mesmo ser. Até aí tudo bem? Se é reencarnação, Jacó reencarnou como Moisés. Então Jacó não existe mais, certo? Que ele reencarnou como Moisés. Moisés reencarna como Elias. Se é reencarnação, Moisés não existe mais, é Elias. E o próprio Jesus, está textualmente na Bíblia, fala que João o Batista é o Elias que voltou. Está lá textualmente na Bíblia. Então Elias não existe mais, correto? Mas que cena é aquela registrada na própria Bíblia, onde Jesus, no Monte Tabor, conversa com Moisés e Elias como 2 seres com a sua individualidade, consciência, raciocínio e tudo mais? Já pensaram nisso? Ou outro caso com Allan Kardec, que não acreditava nos espíritos, acreditava que quem lidava com os espíritos eram desocupados. Mas ele foi pensar melhor a respeito e, como um cientista que não acreditava só porque alguém disse, mesa, porque na época era mesa girantes, mesa não tem nervos, não tem cérebro, como que pode responder perguntas? E ele questiona, fala, mas não é a mesa, somos nós, mas vocês quem? Nós que vivemos aí. E na Revista Espírita de 1866 tem 2 artigos que me chamou a atenção, chamado O Sono do Espírito. O que estava encarnado era o Dr. Calais. E ele curava os seus pacientes de uma forma semelhante à de Hipócrates. Hipócrates não dava medicação como se faz hoje. Ele falava, a cura está em você. Quanto você está disposto a desapegar-se da doença para poder sarar? E como medicamento, que seu alimento seja seu único medicamento. Era o que ele ministrava à época. E o Dr. Calais, ele procurava a causa da doença de quem o procurava para curar-se na parte moral, em como a pessoa usava os seus pensamentos, conduzia seus sentimentos, proferia suas palavras ou nas atitudes em suas ações. E baseado nisso, mudando a causa, desaparecia o efeito. A pessoa mudando o comportamento, desaparecia a enfermidade. Por exemplo, vocês gostam de fazer macumba? Sabem fazer? Eu sei e ensino. Feitiço. O senhor sabe fazer feitiço? Eu também sei e ensino de grátis. Você sabe fazer bruxaria? Eu também ensino de grátis. Quer aprender? O feitiço é quando você começa a espetar as pessoas falando encostado.
Você está enfeitiçando a vida da pessoa. Isso espiritualmente. Esquece lá o feitiço material. Macumba já é algo mais elaborado. Além de você fofocar a respeito da pessoa, você já deseja que ela quebre a perninha, assim, algo mais... Bruxaria é algo mais elaborado ainda. E a chamada magia do mal. E a pior magia é a fofoca, é a inveja. E Chico Xavier já afirmara: meu filho, a fofoca mata. Então, se eu usei, conforme o Ramatiz narra, a magia mental, se eu só pensei mal de vocês, tem uma frequência e tem uma velocidade para que a doença física aconteça. Se eu usei a magia, além desta mental, verbal, eu não só pensei, eu falei da vida de vocês. Acelera-se um tanto mais o processo. Se eu usei a magia antifraterna para causar a desunião na vida de vocês, com seus amigos, no trabalho, onde quer que for, mais grave ainda. Mas quando chega no quarto degrau, que ele chama de magia prática, agora não preciso falar o nome, né? De magia que eu faço na prática, faço aquele voodoo, né? Bonequinho de você, eu dou uma espetada aqui, você grita lá do outro lado. Só que ele compara esta, que seria a mais potente, e essas 4 são as causas principais do câncer, aliado a todas as expressões delas, aí nós vamos adquirindo mágoas, ressentimentos, ódios e várias outras situações. As maiores causas cancerígenas estão aí. Agora, não adianta a quimioterapia, o câncer não está no físico. A quimioterapia atinge a parte física. Você pode até arrancar o órgão, o câncer não está aqui. Se eu não mudar a estrutura do pensamento, do sentimento, das palavras e atitudes, não tem como curar-se do câncer. E eu falo de experiência própria porque passamos por vários processos. E o primeiro nos deram apenas, como eu falei, 2 meses de vida. Por que eu vou usar rádio e químio para agredir o meu corpo se eu só tenho 2 meses de vida? Se falasse que eu tinha uma chance de sarar, de repente até poderia fazer. Isso é prova científica hoje, quimioterapia no máximo 2%. Passa por ela e consegue a cura, mas nós sabemos que a cura aconteceu por conta da fé da pessoa e da sua mudança de comportamento que superou a agressão da rádio e da químio. Porque a radioterapia é como se ela fritasse você. E a quimioterapia, por onde ela passa, ela dizima tudo. Mas eu aprendi com Joana de Ângeles a criar a célula com poder quimioterápico. Eu já expliquei, pode falar. Sebastião, logo no começo, você falou a tua fé te curou. E você está desenvolvendo o seu tema falando da necessidade do autoconhecimento. E agora você volta de novo e fala sobre a fé, né? A fé curou. E você, se fé é conhecimento, então você está levando a gente a entender que a verdadeira fé começa no autoconhecimento. Explica melhor um pouquinho isso, porque eu estou tentando juntar as peças que você está soltando no ar, né? Porque até falar que fé é conhecimento, isso está lá no Evangelho. Isso dá para a gente compreender. Agora, tenta dissecar um pouquinho mais esse assunto de como que essa fé no autoconhecimento é que faz a mudança. Porque até então você falou, a fé curou, mas você está colocando algo além, que é a necessidade de você conhecer os componentes para você poder se curar. Mas fala e lembra para nós o que eu estava falando antes de você interromper. Você falou agora da fé que o... Isso, da química e da rádio. Então, vamos lá.
Criar célula com poder quimioterápico. Deixa aí por enquanto. A radioterapia é ionizante. Oi? Ionizante. Falam. Eu sei que todas são destruizantes. Porque o câncer é um bacilo psíquico. Ele está no corpo perispiritual. Então, por mais que a gente dizime o corpo físico, se eu não alterar a mente, é ela que se expressa pelo corpo espiritual e é ela que vai corrigir esses processos. Tanto que nós temos várias pessoas, o Jonas, por exemplo, o Dr. Jonas, os pacientes terminais, que já não tem mais jeito, vão para eles. Os que querem sarar, saram. E tudo natural. Praticamente o que ele equilibra, ele trabalha num tripé: alimentação, oxigenação e imunidade. E o máximo que ele dá são suplementos alimentares. Ver as deficiências da pessoa, se ela realmente muda o seu comportamento espiritual, compra a ideia que ela necessita mudar de dentro para fora. Os que realmente quer sarar, saram. Porque veja, se nós temos o poder de criar célula, ela não vai destruir a célula que está saudável. Ela tem poder quimioterápico, você vai destruir apenas a célula que está enferma. Mas como eu vou fazer isso se eu não sei onde? Isso para nós é fé. Fé é conhecimento vivenciado. E conhecimento vivenciado gera consciência. Então, se eu despertei para essa possibilidade, eu apenas acordei. Agora, se eu despertei para isso e experienciei, agora eu tenho discernimento. E o discernimento é a própria consciência da situação em si. Por isso, se eu falo que é possível criar célula com poder quimioterápico, é porque eu analisei o meu corpo e vi, basicamente, não vou aprofundar na pauta por conta do horário, ele é feito de 4 tecidos, não é? Epitelial, nervoso, muscular, conjuntivo. Agora, dentro do conjuntivo, aí tem o ósseo, cartilaginoso, o sanguíneo. Aí você vai lá no tecido sanguíneo. Dentro do próprio sangue, ele é feito apenas de uma única célula, não é? A parte sólida da célula tronco. É ela que se transforma em hemácias, ou em leucócitos, ou em plaquetas. 55% é o líquido, o plasma, com 95% de água e 5% de nutrientes essenciais à vida no corpo. E se você imagina que uma única célula tronco, se você necessita da célula sanguínea, ela extirpa o núcleo e transforma-se numa hemácia. Ela não tem núcleo. Ela não se conduz por si mesma, se conduz pelos nossos sentimentos e pensamentos. Por isso meu sangue ferve, é porque eu fiquei nervosinho, se eu fiquei calmo, até a nossa própria pressão. As plaquetas é uma célula desmontada. Você pega um carro e desmontar ele em pecinhas. Plaquetas é uma célula tronco desmontada nos mais simples fragmentos. E os leucócitos, falando de um só, é a família que vai dar origem ao nosso sistema de defesa. Então, em linhas gerais, você fala leucócitos. Mas aí tem 2 famílias: agranulócitos e granulócitos. Uns com grânulos, outros sem. Nos que não tem grânulos, você divide 2 vezes. Quais são? Você lembra, Marcela? Os internautas aí estão acompanhando, não lembra? Os linfócitos e os monócitos.
Deixa o monócito aqui, pendura ele aqui, não esquece dele. Aí você pega os linfócitos, isso é fé. Fé é conhecimento de causa. Você divide em duas famílias, o linfócito B, o linfócito T. O B vai criar os anticorpos. Aí você pega o T, divide em 3. Citotóxico, auxiliar e supressores. E a célula citotóxica é o que tem poder quimioterápico. É o natural killer. É a que mata a célula enferma, seja cancerígena ou não. E o monócito transforma em macrófago. Nasce na medula, o monócito, faz um curso de doutorado no timo e transforma na maior célula com poder fagocitário do corpo humano, que vai comer, que vai limpar o organismo e etc. Então, se eu sei fazer isso, e eu aprendi, porque Joana de Ângeles mostra que é possível fazer. Está na obra Desperte e Seja Feliz. A lição é o médico interno. Agora eu preciso dessa fé irrestrita, onde eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Porque quando eu penso, segundo a autora, de imediato o meu pensamento reflete em toda a célula, do núcleo à sua totalidade no citoplasma. Quando falamos citoplasma, é o que está fora do núcleo, dentro da membrana. O universo citoplasmático, onde estão as organelas e tudo que existe, chamamos por esse nome. E, ao mesmo tempo, o cronograma organizacional, que é o DNA que está no núcleo. Agora, se eu quero sarar, se é autocura, e eu quero de fato, basta eu falar para a célula-tronco, transforma nisso ou naquilo? Se vocês têm uma empresa e têm funcionários, e se falar para que eles façam alguma coisa, sem matéria-prima eles fazem, sem especialização eles fazem, sem condições de ambiente de trabalho eles fazem. Então, o que adianta eu fazer uma mentalização? Eu sei que está ali a fábrica, a cura, sei como criar, porque foi estudando, e com o que ele vai trabalhar? Qual o ambiente que eu vou ofertar para que realmente ela execute a ação? Sabemos que o processo de respiração cura, se eu souber respirar. A respiração cura a ansiedade. Isso é antigo, isso é milenar. Yogananda repete isso. Quer acalmar a ansiedade? Aprenda a respirar. E nós sabemos por que respirar funciona. Porque Caena fala que o Evangelho está no ar. E Evangelho é força, é vitalidade e vida. Só que ele está em minha consciência também. Então, se eu tenho essa energia chamada Evangelho, que é uma força que gerencia, é uma lei, é a matéria-prima como o pão da vida. Não temos Jesus como o Evangelho vivo? Num dado momento ele próprio não disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo? Quer dizer, eu sou a lei, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Então nós vemos no Evangelho vivo essas características. Então, força, que é a lei, matéria-prima para gerar a vida. Agora, se eu crio a ambiência, para que sarar? Para fazer as mesmas coisas? Não dá certo. Nunca consegui nada desejando curar-me para fazer as mesmas coisas. Que foi os 17 casos de cura constantes na Bíblia, só 3 não voltaram a adoecer. Os demais ficaram piores do que antes e morreram rapidamente, conforme está registrado.
Você está falando bastante desse conhecimento, até dos detalhes, de como funciona uma célula, né? Quais são os serial killers e tudo mais. Só que a gente vê algumas pessoas que não têm esse conhecimento aparente e elas conseguem realizar processos de cura pela fé. A pergunta é, se você falou de uma mudança de comportamento e a gente vê que essas pessoas mudam o comportamento primeiro porque são chacoalhadas e logo depois elas mudam uma coisa e aí obtêm o resultado. Ok. Agora, é uma mudança moral. É a minha pergunta, se essa fé é uma autoridade moral que ela evoca em si mesma. Se é uma autoridade moral, é possível que ela já tivesse esse conhecimento dentro dela e não soubesse, e ainda não sabe, ela não tem consciência disso, mas por essa autoridade moral, é como se ela evocasse todo esse conhecimento para que, mesmo não de forma inconsciente, todo o corpo dela fala, olha, resolvemos o que tinha que resolver. Era mudança de comportamento. Então vamos trabalhar em favor dele, porque agora compensa estar junto dele nesse momento. É uma evocação, Sebastião? Vamos. Agora vamos cruzar informações. Ficamos aqui e eu preciso dar as condições para que alguém faça o trabalho. Eu já tenho... Agora ele levanta a questão, então eu não tenho conhecimento nenhum disso. Mas eu tenho conhecimento e volto lá no Dr. Calais. Quando ele desencarna, fora do corpo, ele se vê dentro de uma sala fazendo pergunta para vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta, quando eles respondem, ele percebeu que estava respondendo para ele mesmo. A isso chamamos consciência, a soma das vivências. E ele foi Hipócrates, foi Paracelso, foi Hahnemann. Hipócrates, o pai da medicina. Paracelso, o precursor do magnetismo. Hahnemann, o pai da homeopatia. E hoje, o precursor da medicina espiritual. Então não se trata de qualquer ser. E quando ele volta para perguntar de novo, ele viu que todos eram ele. Ele falou, mas eu sou um e sou muitos? E é isso, Joana de Ângeles. Somos, como espírito, a soma de todas as vivências, o espírito. E a alma apenas uma diminuta fração. Para respaldar isso, Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. A alma que estava conduzindo ao corpo estava deixando o corpo morrer, literalmente por falta de alimentação. Ela já não se alimentava adequadamente e quando alimentava não sabia absorver os nutrientes. E ele narra, do mesmo espírito vem uma alma mais experiente e fica 4 anos e conserta o corpo. É o reencarnar sem morrer. Quer dizer, veio um outro ser do mesmo condomínio e consertou o corpo. Isso é milenar e tem N provas e situações semelhantes. E quando passou esse tempo, outra alma se manifestou do mesmo ser, que ignorava a existência daquelas duas. E uma outra, uma quarta, que era superior às 3, do mesmo ser. Então, quando eu acredito que isso existe, mas não sei como fazer, eu peço ajuda para quem faz. De onde veio o eletricista? Tinha essa vivência, essa experiência no que nós chamamos de consciência ou no espírito imortal, que segundo Joana de Ângeles tem quase a idade do universo. Isso é muito para minha cabeça, mesmo que se eu acreditasse somente no Big Bang. Um único universo, já é muito para minha cabeça. Mas o Stephen Hawking mudou a tese do Big Bang antes de partir, dizendo que não existe um universo, existe infinitos universos dentro de uma única dimensão
E se não estudássemos de 26 a 50 dimensões, não entenderíamos os átomos do sistema periódico. Então, inicialmente, eu tomo consciência que eu sou a soma de muitos. Isso está em Emmanuel, está em vários lugares, e Leon Denis fazia isso. Se eu tenho um processo ou um propósito nobre, os recursos vêm. E vamos supor que esta consciência não tenha o conhecimento. Ela está dentro de um ser maior. Quem estudou Kardec sabe que nós estamos dentro de seres maiores que estão dentro de outros ainda maiores. Basta vocês olhar para o corpo de vocês. O corpo é um ou vários? Mas ele é feito de sistemas, seres menores formando o corpo. Os sistemas são feitos de órgãos, coisas menores dentro de um sistema. Os órgãos são feitos de tecidos. Os tecidos feitos de células. Células feitas de moléculas. Moléculas feitas de átomos. Átomos de partículas atômicas. Partículas de subpartículas e vai indo até a origem da vida. Então é justo imaginarmos que se o Cristo é o governador supremo do planeta e ele o tem como corpo ciclópico, nele existimos. E foi o que Paulo de Tarso disse-nos. Em Deus existimos, vivemos e nos movemos. Mas a palavra da Bíblia que foi menos adulterada, porque eu não conheço nenhuma Bíblia que não tenha adulteração, em Cristo vivemos, porque no outro momento ele fala, somos células do corpo do Cristo, somos membros uns dos outros. O Espírito é único, é Ele que comanda todo o principado e potestade. Nós somos comandados, é como se nós fôssemos almas menores dentro de uma alma maior, porque se somos células, imagina as nossas células como pequenas almas, porque é assim que André Luiz e Joana de Anjos as vê. As células não são simples fragmentos de carne, são companheiras de evolução e devem evoluir com as nossas almas. Então, voltando e juntando. Então, eu criei pelo menos a ambiência e o projeto de vida. Pelo menos eu estou disposto a tirar o meu calçado e colocar o meu pezinho no chão para que haja um reequilíbrio do meu corpo, elétrons que estão em demasia, voltando à Terra, e um processo de reequilíbrio acontecendo, ou abraçar uma árvore, ou tomar um banho de forma consciente, a respiração consciente, relaxamento. Então eu posso fazer a água solarizada sem a minha participação, e posso fazer eu com a minha participação. Eu posso deixar lá para que o sol faça por mim o que me cabe. Só que ele leva 5 horas e eu faço em 5 minutos, eu interagindo com o sol, conversando com os Cristos, trocando a água de copo em copo. Você pega meio copo d'água e um sem água. Conforme você vai dialogando, e pode imaginar o sol interior, e conforme a gente troca, a luz do sol, do astro-rei, literalmente, atravessa a minha água e enriquece com o que eu estou pedindo, com o que eu estou pensando. O ar, idem. E nós sabemos que o ar nutre o corpo em mais de 70%. Então imagina o que eu posso gravar nele, pensando na sua cura. Uma vez terminado o processo de diálogo, de programação, eu tomo um gole, somente um gole. Coloco numa jarra com a quantidade de água que normalmente eu tomo no dia. E após fazer isso, eu vou me servir daquela água durante o dia. Eu posso fazer para o animalzinho, direcionada para ele, mas cada um que se interessa, faça a sua. Não tem essa que eu vou fazer para o esposo, que eu vou... Não dá certo. Dá certo para quem faz a sua. O máximo que nós vamos fazer para uma plantinha, para o animal que não sabe fazer o processo. Em Aracaju, um casal, o Naldo e sua esposa, ele tinha um câncer na bexiga e ela um tumor no cérebro. E eles só fizeram essa água e o propósito de transformação de suas vidas. No dia da cirurgia, porque no SUS é engraçado, você marca a cirurgia, talvez você tenha que voltar na próxima encarnação para ser atendido.
No dia da cirurgia dele, quando enfiaram a sonda, não tinha mais tumor. Tinha apenas uma leve cicatriz, só o rastro. E o dia que saiu o dela, fizeram uma nova ressonância, tinha um tumor tão pequeno que tirou pela narina. E não dava para tirar ele inteiro, mesmo com a cirurgia evasiva. Como nós tivemos na Bahia um caso do menino Leonardo, o tumor estava tão entranhado que o médico falou, não tem como tirá-lo inteiro. A avó pediu socorro. Conversamos com a consciência do Leonardo. Ela sabe, ele pode não saber. Vamos falar assim, ele é o secretário, nós falamos com o patrão. E falamos para ela que haveria a possibilidade de reduzir o tumor para ele sair inteiro. Mas quando o cirurgião abriu, ele viu que não dava. É como se ele tivesse do mesmo tamanho. E quando ele está pensando o que fazer, o tumor é como se saltasse e veio na mão dele. E a mãe do Leonardo é médica. E é ela que deu esse testemunho. Que o médico não sabe explicar como o tumor saiu inteiro. Então, se você sabe, você faz. Se você não sabe, você pergunta para quem sabe. Primeiro, a nossa essência, que Jesus foi muito claro. O reino de Deus está dentro de vós. E Miramês, com tranquilidade, fala, se o reino está, Deus e o Cristo também estão. Basta eu, com a minha fé, colocá-los em ação. Se o reino de Deus está dentro de nós, o reino é o Evangelho. E para Emmanuel, o Evangelho está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso espírito. E é força, vitalidade e vida, segundo Joana de Ângeles. Então, quando eu sei, eu faço. Quando eu não sei, primeiro eu pergunto para a minha consciência. Ela que é responsável por mim. E normalmente, de acordo com a minha sinceridade e o meu comprometimento, porque no meu caso eu faço assim. Diante da situação, eu faço um autoexame. Onde eu vacilei, que houve o desequilíbrio psicobiofísico. E a minha régua, eu quero entender a verdade a respeito do que está acontecendo. A sequência, nesse autoexame, além da régua, a verdade, honestidade, porque não tem como eu mentir para mim mesmo, enganar a mim mesmo. E se eu não sei o que fazer, no mínimo, humildade para reconhecer o tamanho da minha ignorância. Reconheço. Me predisponho à capacitação, que é sinceridade, que significa eu quero colocar a mão na massa e fazer. E depois fidelidade na aplicação dos recursos. E é tão encantador que quando você assim se posta, é como se ideias inúmeras viessem como uma chuva de como você fazer a situação acontecer. Como nós falamos outro dia, estávamos apenas, depois de 30 anos de caminhada só mental, uma pessoa nos desafiou. Isso é papo furado. Então vamos caminhar literalmente. E vamos. Começamos com 5 quilômetros. Você sabe, para quem está com 30 anos sem fazer exercício, andar 5 quilômetros, só que as minhas células têm memória. E eu reprogramo meu corpo em menos de 2 segundos para fazer. Comecei com 5, 7,5, chegamos a 10 quilômetros. Só que um dia deu uma espécie de uma distensão no tornozelo direito. Se eu sei fazer o transplante de célula-tronco, eu fiz. E com menos de 2 minutos sarou. Mas se eu não sei, eu peço ajuda aos universitários. Eu tenho a humildade de reconhecer que ainda não sei. Paulo de Tarso, por exemplo. Ele sabia perseguir, prender, matar, e às vezes de forma cruel, porque ele esquartejava o povo mesmo. Esse era o Saulo. Mas quando ele conhece
tem um encontro com Jesus. A única coisa que ele pergunta: o que queres que eu te faça? Vai até Ananias que ele vai te abrir os olhos. Ele vai te explicar o que você precisa fazer. Já que agora mudou o cenário, ele poderia dizer a semelhança de Sócrates: até então eu pensava que sabia, agora só sei que nada sei, porque de espiritualidade, e foi um dos mais fiéis propagadores da Boa Nova do Cristo e pagou com a própria vida. Espancado, foi considerado morto 3 vezes, aprisionado e no fim ganhou o presente, que foi a decapitação. Você teria coragem? Então vamos bem na câmera lenta. No mínimo, eu posso desejar sarar, não posso? É o mínimo que nós podemos fazer. E para André Luiz, o desejo já é uma entidade tomando a forma correspondente da cura. Como é isso, Joana de Ângeles? Eu vou me visualizar saudável. E eu vou projetar no tempo, como se eu avançasse na linha do tempo e me ver em condição de perfeito equilíbrio, fazendo o que eu gostaria de fazer no meu novo projeto de vida, desenvolvendo atividades ou assumindo novas responsabilidades. E antes ela narra: ideias enobrecedoras. Quem é que está proibido de ter ideias nobres? Ninguém. Planos de futuras ações benéficas. Quem é que não pode fazê-lo? E ela fala que as ideias e planos são os canalizadores da energia equilibrante, que vai reorganizar os complexos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. Não estou entendendo nada disso, então vamos por outro caminho. Só de visar o aproveitamento total do alimento, sem desperdício de coisa alguma, e procurar fazer o máximo com o mínimo, eu já saro de quase todas as coisas. Só com esse gesto. Agradecer o alimento. Por exemplo, hoje, kefir. Todos vocês conhecem kefir? Banana com casca. Mamão eu comia a semente, mastigando as sementes. Tem um ardidinho lá, mas educando o paladar fica supimpa. E se souber os benefícios de uma semente de mamão mastigada, não precisa mastigar todas, não, uma meia dúzia já resolve. E aquela polpa que tem em torno da semente, aquilo regula os seus intestinos e recompõe a flora intestinal. Então comi. Só não pus o mamão, a casca nós não testamos ainda, porque às vezes ela, por causa do leite, arde. Então enquanto não educar o paladar e saber, porque se eu colocar o leite do mamão numa verruga, eu posso arrancar a verruga. Você sabe disso, vocês sabem, não? Agora eu não sei o que isso vai fazer lá dentro, então eu não vou arriscar. Então, consciente do que aquelas pequenas vidas do kefir, por uma parte eu quero para mim. Qual que você quer como pagamento do seu trabalho? Eu fico com a lactose, o resto eu devolvo para você. E normalmente a gente reclama da lactose, né? Só que leite natural, cru, eu trouxe lá de Três Lagoas. Eu só não tirei porque eu não tive tempo de ir lá no sítio, mas eu sei ordenhar também. Então você sabe de onde veio os elementos, sabe combinar os elementos. Então, com a alimentação, com o que entra pela nossa boca, já faz uma diferença fantástica. Que é o que Jonas trabalha, uma boa alimentação, que se eu não mudasse a minha alimentação, eu já tinha desencarnado faz tempo. Imagina alguém que consegue tomar 5 litros e alguma coisa daquele refrigerante que derrete ossos por dia. 36 litros por semana. Não tomava mais água. Imagine se isso é possível sobreviver por muito tempo. Então é possível um pequeno gesto. Então se a gente começa pela alimentação, ter o cuidado para não desperdiçar a água na hora do banho. Por exemplo, eu coloco as louças, as panelas de mais difícil e começo a lavar os talheres. Você mora um pouquinho
E na hora de enxaguar os talheres, já enxágua em cima das panelas e vai amolecendo todo mundo ali, já tem sabão escorrendo. Você gasta o mínimo. Uma bucha de bombril que às vezes alguém coloca ela inteira, eu divido em 20 pedaços. E lavo panela, um monte de coisa com um pedacinho daquele, porque você espalha ela na buchinha e não precisa gastar a panela, porque tem gente que quer acabar com a panela, vai tirar a sujeira só da panela, não precisa exagerar no processo. Esses pequenos gestos nós vamos conquistando elementos, os elementais da natureza. Imagine a água. Mais de 2/3 do nosso corpo é água. E foi provado por Masaru Emoto, professor cientista, que uma declaração de amor para a água muda a estrutura dela, uma palavra. Se você for lá ver no meu filtro, a doutora Mayra que gravou as palavras, amor, gentileza, doçura, harmonia, tem umas 15 frases no meu filtro de água. Se o Masaru Emoto provou que esta frase muda a estrutura da água, porque ele provou isso no laboratório, então eu vou dar uma ajudinha. Filtro. As velas de carvão ativado, as mesmas que tem naqueles filtros de barro, mais modernizado, ela alcaliniza e ioniza, e eu ganhei do Dr. João um magnetizador. Então a minha água ela é filtrada, alcalinizada, ionizada e magnetizada ao mesmo tempo. Você dando uma água dessa para o seu corpo, você está com câncer sara em pouco mais de 20 dias. Só com essa água. Ele provou isso por A mais B nos seus experimentos. Porque o câncer ou as células cancerígenas sobrevive num ambiente tóxico. Refrigerante seria uma maravilha para elas e vários elementos correlacionados. E juntando a isso a fofoca, a maledicência, a maldade, a calúnia, imagine que ambiente é esse. Então, se eu mudo de dentro para fora, e a ciência fez esse experimento e comprovou, e eu começo a exercitar a gratidão, a esperança, a alegria, o amor, o apreço, só esses gestos fortalecem o sistema imunológico em 300 mil vezes, segundo um experimento registrado pelo cientista e repórter Greg Braden. É assim que eu pronuncio, pode ser diferente no inglês. Então nós podemos. Se eu não sei, eu tenho humildade para pedir para quem sabe. Quem é que fez o meu corpo e administra? Não é o modelo organizador biológico? Então, para quem eu vou pedir socorro imediato? Para quem fez o corpo. É um modelo organizador biológico provado pelo cientista Hernani Guimarães Andrade. É ele que compõe a carruagem biológica. Quem é que o gerencia? A mente subconsciente, os instintos. Se sair do prumo, que os instintos mantêm o corpo em perfeita harmonia, se desorganizei, e quem é que desorganiza os instintos, os automatismos e esta energia vital? As emoções. E quem é que desorganiza as emoções? Os pensamentos. Nessa linha, daqui para lá os instintos se transformam em emoções, as emoções em sentimentos e eles em pensamentos. Mas de lá para cá, então não é tão difícil. No processo que nós falamos do banho, esse nós podemos fazer. Da respiração, de tirar o calçado, de abraçar uma árvore, de fazer a água solarizada, o cuidado com a alimentação, isso tudo nós podemos, não precisa pedir para o nosso espírito, para a nossa consciência ou para outros. Porque quando não tem as informações em nossa consciência, é da lei. A mente tem autoridade para buscar em outras consciências, para bater na porta de outros seres. Por isso, pedir o socorro vai obter se você saber buscar, saber bater na porta certa. Que não é pedir e obtereis, mas vem de grátis. Agora busca. Bata na porta certa. Porque se você pergunta para um especialista de uma parte do corpo, vamos supor, pescoço, garganta. Que às vezes fica só aqui, né?
para curar o fígado. Ele estudou clínica geral, mas ele focou ali, não se atualizou lá. Então ele não vai saber orientar você de como dissolver os cálculos biliares. Mas se você for para quem não tem consciência, vesícula não serve para nada. Então vamos arrancar. Foi o que falaram para mim. Falaram, mas eu tenho um apego por essa bichinha. Já está com mais de 20 anos que nós estamos sofrendo juntos. Eu fugi da antessala de cirurgia. Porque o médico não foi nem me ver. Ia me operar? Falei, sem essa. Se ele não falar o que ele vai fazer... E eu insisti, ele veio, disse que está em dúvida. Tem muita gente na fila, descida e virou as costas. Aí quando eu ouvi os amigos espirituais dizendo que o que você escreveu serve para todo mundo, né? Menos para você. Envergonhado, falou, vai para casa agora. Sarou, era um karma. Terminando a segunda obra, acabava o karma. E acabou. Mas tinha que ter coragem, porque foi um preço, difamação. Imagino que tudo que vocês imaginar e veio um tanto mais. Mas conseguimos. Agora eu tenho que ter um cuidado, porque agora pode comer até pedra derretida, senão vai expandindo a consciência na parte física. Ficou mais ou menos entendido? Comece a respirar com suavidade. Quem é que está entrando no ar que estamos respirando? No mínimo, Deus, não é? O fôlego da vida. Então, quando nós vamos respirando, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, na intimidade das narinas tem célula-tronco. E se eu tiver com problema de visão ou qualquer coisa que está aqui mais próximo, se eu souber direcionar, já sara no processo respiratório. Mas eu vou inspirando e imagino, o ar traz tudo que existe na natureza das suas essências, além da essência da luz. E imagine vários amigos que enriqueceram esse ar e essa própria luz do sol. E conforme vão idealizando, quando esse ar passa pela aura de vocês, pela nossa aura, ele vai tomando a forma dos nossos desejos, das nossas intenções. E quando chega na intimidade das narinas, tem sensores sutilíssimos que canaliza esse ar e pode conduzi-lo para o corpo vital, para o corpo instintivo, para o emocional, para o mental, e pacificar todo esse universo, e além disso entrar e viajar para os pulmões, entrar na corrente sanguínea e pacificar todo o corpo biológico também. Com uma só respiração ou com um exercício simples, e o equilíbrio do físico à mente, quando eu estou centrando minha ação. Agora imagine vocês embaixo do chuveiro. Já se banharam, prestando atenção no que está fazendo, agora deixe um fiozinho de água correr, sabendo do poder de cura da água, e que o nosso corpo, a maior parte é água. Fique um pouquinho, nós nos curamos da sinusite deixando um fiozinho de água correr na direção do centro frontal e fazendo a massagem em torno onde está a infecção e apontando a porta de saída e forçando escarrar. 3 exercícios foi o suficiente para curar-se de uma enfermidade com mais de 30 anos de sofrimento. É possível. Se eu não sei, reconheço que não sei. Não é vergonha. E peço capacitação. Dizem alguns amigos que Deus não escolhe os capacitados. Capacita os escolhidos ou aqueles que pretendem fazer alguma coisa por si mesmos. Então nós temos várias possibilidades que nós já falamos. Agora imagine o poder de uma leitura, que segundo Joana de Ângeles tem a capacidade de enriquecer a mente
acalmar as emoções e estimular o progresso. A música, o poder terapêutico da Nona Sinfonia de Beethoven, da Quinta Sinfonia, das 4 estações de Vivaldi, todas as músicas de alto teor vibracional, se soubermos nos servir, porque tudo que entra em nosso psiquismo é informação e alimento também é informação. A água tem o poder, segundo o cientista do Instituto Aeroespacial de Stuttgart, na Alemanha, de gravar o que pensamos, sentimos, falamos e fazemos. A água. Os vegetais também. Então não é tão difícil sarar. Agora, nunca consegui sarar de nada se eu quiser voltar ao mesmo comportamento de antes. Isso é diante de uma doença, né? Diante de uma doença e de uma doença... Oi? É preventivo. Hoje eu faço a prevenção. Antes eu fiz o processo da cura porque fui desenganado. Mas hoje é preventivo, para não adoecer. Tanto que tem 30 anos que eu não tomo medicação de espécie alguma. Tem muitos amigos que têm plano de doença, porque não é de saúde. O que se faz é porque está pensando em usar. Eu tenho plano de saúde. Eu invisto nesses processos de prevenção. A gente chama de proativos. Cuidados. Então, cuidar para não adoecer. E se é considerado de fato doença, aquilo que você entra e não sabe sair. Você precisa de terceiros para te ajudar. Se você escorrega e sabe consertar, é um acidente de percurso. É Joana de Ângeles. Ficou mais ou menos claro? Certo? A fé é que vai colocar a sua mente em ação, porque é o conhecimento. Você saber que na mente, quantas pessoas que nós ouvimos falar que a mente mente? A mente não tem nada a ver com isso, ela é um hardware. Depende do software que eu vou colocar para fazê-la funcionar. Então depende da minha intenção, dos meus sentimentos e pensamentos que vai... E lá está a inteligência, está o poder imaginativo, minha memória, meus desejos. Então ela é o laboratório. Então se eu sei coordenar, pensamentos normalmente dão forma ao que eu quero construir. O sentimento dá vida ao que eu quero construir. A palavra coloca em movimento, mentalizado ou verbalizado. E a atitude faz a concretização. É combinar pensar, sentir, falar e agir. Se destonar, não tem como curar. Então, pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. É simples? Não é. Mas é possível. A gente começa, parece que é impossível. Daqui a pouco é prazeroso. Mas será perturbador eu pensar numa coisa e eu penso em ser honesto. Aí eu chego ali na esquina, alguém bateu no seu carro. Eu imagino, se eu falar que vi, com a nossa justiça, que é uma belezura, eu vou ficar 10 anos indo lá. Então eu não vi nada. Como? Não viu? Você viu. Então fala o que viu. Que tal você falar isso para não comprometer o cara que bateu por seguro? Não, não foi isso que eu vi. Eu vi que ele não prestou atenção, estava no celular. Não vou falar nem a mais, nem a menos. Para querer fazer o que não é. Porque eu estou mentindo para quem? Para mim mesmo. Então, se o meu sim for sim, eu pago o preço. Mas vai ser sim. Agora, se for não, eu não vou dizer sim só para te agradar. Serve para enfrentar o tempo que nós estamos envelhecendo. O ser humano nunca com... Olha para o meu rostinho e calcula a minha idade. Calcula a minha idade, olha no meu rostinho. Parece jovial, né? Mas quantos anos você, deixa eu ver? Meio assim. Aí, mas acertou, tá vendo? Mas eu pretendo viver 150. Como eu falei, meu sogro viveu 103 quase, né? E eu tenho que, no mínimo, quebrar o recorde, né? As células, já foi provado pela ciência, elas são eternas, porque
Elas só vão se clonando. Se eu tiver um bom propósito, pelo menos é bíblico. Se é verdade, eu não sei. Mas Matusalém, quantos anos? Zoroastro, mais de 700. Se aquilo é verdade, eu não sei. Eu sei que o Deepak Chopra e vários outros cientistas hoje falam que nós morremos porque acreditamos que tem que morrer. Eu quero ficar no planeta Terra o suficiente para aprender tudo que ele possa me ensinar e contribuir com tudo que eu posso. Exato. Exato. Tem uns que vai mais cedo, como tem uns amigos de Franca, a Shirley, a família dela, o pessoal vai tudo com 45, aí só no final, sobrando as duas irmãs, me parece que tem outro irmão. Falei, já que os outros não quiseram, pegue a cota de todos eles e acrescenta no de vocês, porque ela já ficou preocupada, que foi chegando perto dos 45, 50, falei, agora é nossa vez. Falei, negativo, que negócio é esse? E o filho dela, o Vitor, aquela coisinha desse tamanhozinho, eu quero ser jogador de basquete, que ele me via falar nas palestras que era possível reprogramar. É possível? É claro que é. Eu quero ser campeão brasileiro. Mas se você tiver um bom propósito, cuidado da alimentação, e ele se dispôs. Ele parece um gigante da NBA. Quase 2 metros de altura, é campeão brasileiro já, etc. E os pais não têm 1,60 m, mais ou menos. Como que mudou essa genética? Ele virou um gigante em relação às irmãs e aos pais. Ele teve um propósito, disciplina, alimentação. De vez em quando ele dá uma vacilada na alimentação, para você estar pisando na bola. Ele quer mais alguns centímetros, vai crescer o dia que você cumprir. Você não tem direito de sorvete, você não tem direito de refrigerante, mas de vez em quando você não tem direito do bolinho de aniversário, você não tem direito, se você quer atingir um objetivo, você tem que pagar o preço. E só por esses pequenos vacilos, ele não conseguiu o centímetrozinho que falta, que ele gostaria. Mas já é o cestinha, por exemplo, do time de lá. É cestinha que fala, quem faz mais... Então é possível, gente. Eu conheço várias pessoas. Nós estamos com um caso do Júnior lá de Araçatuba, a Andréia. A Andréia estava com o útero repleto de miomas. E nós não curamos ninguém, nem pedimos à espiritualidade que cure. A gente lembra a consciência que ela pode curar-se. Com criança, um menino aqui, o Matheus de Limeira, ele estava com 33 dias de UTI. Nasceu e foi direto para a UTI. E os pais já desolados. Tá? Pode falar. A Lucy escreveu aqui para você contar o caso da Ana Paula, que tinha um nódulo dentro do fígado, para você contar. Tá, eu falo também. Aí no caso do Matheus, nós evocamos a consciência. A nossa consciência desloca e fala com a consciência dele que estava na UTI. Pois seus pais estão preocupados com você. Eles fizeram um investimento, criaram uma expectativa, um investimento espiritual, um material que menos importa. Eles estão preocupados, você não reage. E ele, a consciência, falou, diga a eles que eu vencerei todos os obstáculos e em breve estarei em seus braços. Não deu outra. Rapidinho. A Ana Paula, que a Lucy está falando para dizer, foi feito o diagnóstico, o tumor dentro do fígado. Me parece que ela perderia em torno de 40% do fígado. Foi feita essa mesma reprogramação, com a anuência da consciência dela que quer sarar. No dia da cirurgia, o tumor estava fora do fígado. Não mexeu no fígado. Fez uma baita cirurgia que era para mexer no fígado inteiro, porque ficou aquele monte de ponto, e tirou algo que já estava fora. Salvou o fígado. O caso da Pamela, um tumor de 27 centímetros, de 11 a 13 quilos, segundo a doutora Mayra. Foi encolhido para 5 quilos, encapsulado e tornado benigno. E quem fez a cirurgia foi o Dr. Paulo César Frutuoso, que é oncologista e espírita consciente. O tumor tinha 5 quilos, estava encapsulado, fez 2 biópsias, deu benigno. Mas a consciência dela, ela nasceu com paralisia cerebral.
Ela é mestra, ela fez biologia, depois mestrado em outra coisa, e tem um monte de curso, leciona. Ela não tinha esses movimentos nas mãos, hoje tem. Ela não tinha sensibilidade nos pés, ela não tinha olfato, eu não sabia. Está com menos de 6 meses que ela... O primeiro cheiro que ela sentiu foi do limão. Apaixonou pelo limão, porque eu... né? Então, é possível. A Thelminha, lá do Rio de Janeiro, ela vivia numa cadeira de roda, máximo muleta. Hoje ela dirige o carro dela, anda como uma bailarina, eu falo que ela é uma fada. Eu não sei como que borboleta aparece lá, 14º andar. Isso não vai tão alto assim para visitá-la. Isso não é só borboleta, os elementais, só está com um corpinho de... Então é possível, gente. Agora eu preciso parar um pouquinho, sem se condenar pelo que foi, porque nós fizemos o que acreditávamos que era certo. E não adianta se culpar, se martirizar, nem acusar ninguém. Refaça a programação e recomece. Sabendo dessa velocidade de substituição das células, rapidamente a gente consegue excelentes resultados, como no caso da Andréia que eu comecei. Pedimos para ela adiar um pouco a cirurgia, porque o útero estava repleto de mioma e ela queria conceber pelo menos um filho. E na semana seguinte ela estava grávida da Heloísa, que hoje é campeã brasileira de karatê. Mas o curioso é que quem fez artes marciais foi eu. Eu falei, eu tenho ações nesse empreendimento aí. E o pai dela tem a doença de Crohn. É Crohn ou Crohn que fala? E a última experiência dele, ele perdeu todo o intestino grosso e a metade do intestino fino. Fizemos a reprogramação para que alguém que assumisse para consertar. E a gente não observou certos quesitos de quem ia assumir, soltou os pontos, derramou, aí perdeu quase o resto do intestino fino na segunda cirurgia, ficou com 1 metro. E fomos ensinar ela, você pode alimentar pelo pensamento, pela respiração, e pela mastigação, você tem capacidade. Foi tão fantástico o que ele fez, que ele engordou. E você sabe que isso é quase impossível, como com 1 metro. Só que agora ele assimila na mente nutrientes, ele assimila mais ainda na respiração, que já canaliza 70%. Na água, ele fica mastigando a água, o alimento. O seu esôfago também vai ser um assimilador. O estômago, que não é, vai ser também. O duodeno já é, vai aumentar. E o método de intestino, depois a gente pode ir aumentando. A gente pode reconstruir. Ele já está de alta, já está em casa. Depois ele vai voltar lá para reverter, que está uma bolsinha, né? Mas ele é um enigma. Como? Não teria, nem a própria medicina foi fazendo experimento, né? Porque eles não têm técnica de como, qual alimentação, o que dá. Então, gente, é possível. Agora, enquanto eu quero comprar a cura, sem mudar o meu comportamento, aí é impossível. Porque por mais que a medicina se esforce, ele só corrige os efeitos, alivia os efeitos. As causas, nem a espiritualidade corrige, segundo André Luiz. A assistência espiritual é externa, segundo ele. E ele ainda fala, Deus cria a criatura e na criatura o poder de criar. Já falei demais pelo meu tamanho. Fiquem na paz do Cristo, na paz de Deus e na própria paz que vocês já edificaram com o pensar, sentir, falar e agir. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11
974440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.